Olá, hoje no Arquitetura em Destaque eu te apresento um projeto da arquiteta Vânia Búrigo. O projeto é de um amplo apartamento com muita luz natural e arquitetura de interiores contemporânea com alguns elementos clássicos que trazem calor aos espaços. Eu sou a arquiteta Camila Descosque Saavedra e a Arquitetura em Destaque já está começando, não vá perder. O programa Arquitetura em Destaque de hoje está num edifício recém-inaugurado, no centro da cidade de Criciúma, no apartamento de um casal com 2 filhas bem jovens. A intenção desse projeto era dar maior fluidez às áreas sociais e criar um amplo estar. Aqui comigo a arquiteta Vânia Búrigo, que assina esse projeto. Vânia, vamos iniciar então falando um pouco sobre o conceito do projeto. Esse apartamento foi planejado num estilo bem contemporâneo. A gente quis dar uma roupagem bem moderna, mas que ele fosse um apartamento flexível, assim, que a cada tempo a pessoa pode renová-lo, mudando alguns detalhes. Então ele tem uma base super neutra dentro daquele conceito contemporâneo de uma coisa mais clean. E, como tu falaste na abertura, que tivesse espaços super amplos, assim. Então é um apartamento para ter um conceito de casa e com uma linguagem flexível que se adaptasse de tempos em tempos a novas modas e que pudesse ser renovado quando o cliente chegar na época de, por exemplo, trocar algum móvel por causa de desgastes, não precisa trocar toda a decoração. Esse foi o nosso propósito. Vânia, e sendo assim, como é que estão divididos os espaços internos? Basicamente, a gente dividiu em 3 áreas. A área íntima, que são as 3 suítes. A suíte do casal ficou super ampla, porque incorporou um quarto. Então, ela tem um closet separado. Isso foi, inclusive, uma coisa que aconteceu no meio do projeto. A proprietária sentiu que precisaria mais espaço futuramente. E a gente abriu mão de uma área que seria uma sala íntima para ter esse espaço maior. Depois, a gente tem uma parte social, que não chega a ser integrada, mas ela permite que as pessoas circulem, convivem nesse espaço, sabendo onde está cada pessoa na casa. Então, ficou uma parte central, que separa a parte íntima, e que separa a parte de serviços, que a gente quis dar bastante privacidade. Então, se tu entrar na casa, tu entra por um espaço que é a academia, passa por um corredor e já está no espaço social. Então, independente da porta que tu usares, tu vai estar sempre dentro da área social. A lavanderia ficou um espaço bem reservado. Isso também foi uma das premissas do briefing com o proprietário e com a proprietária, para que a casa fosse uma coisa super organizada, assim, nada de coisas fora do lugar. Vânia, e os espaços são amplos, mas não integrados. Por que essa escolha? Essa escolha foi justamente para garantir privacidade. Então, nós optamos para não ter um salão de festa e ter uma cozinha. Então, antes, a planta do apartamento previa uma cozinha e uma outra segunda cozinha no salão de festa. A gente unificou as duas no salão de festa e eliminou a cozinha para conseguir mais espaço na área social. Mas também ficaria um pouco desconfortável para quem cozinha, para quem faz a limpeza da casa, ter tudo integrado durante todos os dias. Então, a gente fez espaços grandes, mas a cozinha pode ser separada por uma porta de vidro e isolada até visualmente pela cortina, tendo um funcionamento totalmente independente da sala. Então, essa integração, que pode ser feita ou não, é uma opção pela privacidade dos espaços, para facilitar a manutenção, a limpeza. Não tem aquele problema assim de ter uma pessoa lavando louça e outra assistindo televisão e gerar ruídos, né? Então, por isso também a área de serviço ficou isolada e por isso os dormitórios ficaram todos isolados. Tu tem uma sensação, quando tu queres, de que está tudo junto, mas na verdade dá para separar. Vânia, e que materiais tu escolhesse como acabamentos? Quando eu começo um trabalho como esse, que na verdade é praticamente uma reforma, eu me preocupo com 2 coisas, o piso e o forro. E aquilo serve de base para o resto das definições do projeto. O projeto desse apartamento, desse prédio, foi feito pelo arquiteto Jefferson Alessio. E é um projeto muito feliz, porque os apartamentos têm 3 fachadas de iluminação, tem ventilação cruzada,
é um apartamento que tu quase não depende da iluminação. Mas pela estrutura dele, era necessário que houvesse forro de gesso. Então a gente fez um forro que a gente pudesse jogar a iluminação de efeito, a iluminação funcional e valorizasse algumas peças que já vão ser parte da decoração, que são os cristais, que a gente usou em alguns pontos, assim, aqui no estar, usou nos dormitórios das 2 filhas, porque já compunham também com as cerâmicas que tinham alguns cristais formando desenhos. E o piso, eu sempre gosto, em todos os meus projetos, de ter uma unidade, assim, o mesmo piso para a casa toda. E já era do gosto dos clientes um piso amadeirado, então a gente fez todo ele, em todos os ambientes iguais, né? Com um piso que parece uma madeira clarinha. É um piso de porcelanato que não exige rejunte, então ele ficou mais natural ainda. E mesmo nos quartos, como a gente também usa tapete, não dá aquela sensação de frieza. Eu acho que essa base, que é o piso claro, e o forro, que é branco, com a iluminação, propiciou que a gente fosse jogando cores, mas a harmonia do apartamento se baseia nesse degradê, digamos, essa base, né, de branco até o marrom. Nesse apartamento, a gente usou materiais assim, que são frios, como porcelanato, como vidro, que a gente usou bastante, espelho, e usou alguns materiais mais quentes, para dar um contraponto e ter um ambiente equilibrado. Então, a gente tem o couro do home theater, a gente tem vários papéis de paredes, que são também mais texturas do que cores e desenhos. Temos uma pedra natural no hall de entrada, que eu gosto muito desse material, é um mosaico de pedra travertino, bem rústico, né? Ele tem relevo. Então, além de ter a cor, a gente tem a textura do material. Então, a gente percebe em todo o apartamento essa questão da textura, assim, texturas diferentes, como do próprio piso, né? Que além de ter aparência, ele tem uma textura mais natural, assim, porque ele é acetinado. E tem os materiais que são agregados depois na composição do mobiliário solto. Um intervalo rápido e já voltamos com este projeto da arquiteta Vânia Búrigo. Fabricada com a tecnologia digital, a Inova HD apresenta 13 peças em porcelanato, que seduzem pela beleza e permitem criar cenários cada vez mais personalizados. Visite nosso showroom. Cerâmica Portinari, proporcionando estilo e bem-estar para todos os ambientes. Se a vida é feita de momentos, qual é o seu? Momento descoberta, que desvenda novos olhares. Momento família, que inspira sonhos, que inicia uma vida. Momento apaixonada, essência do desejo, do amor. Amor que não tem idade. Momento mágico, que faz desaparecer a timidez e aparecer, num piscar de olhos, o talento. Sem esconder seu momento criança, momento único, de leveza, de cores, o seu momento. M. Martin, a moda que veste a sua casa. O movimento determina a forma. A forma define a ideia. As ideias transformam a nossa vida. Pense, forme uma ideia
Caderode, a forma das ideias. LCL Design. Estilo de hoje para o futuro. LCL Design. O equilíbrio entre estilo e desejo. O programa retorna com a arquiteta Vânia Búrigo apresentando um projeto seu, um amplo apartamento no centro da cidade de Criciúma. Vânia, qual a cartela de cores adotada nesse projeto? A gente adotou, digamos assim, a cor definitiva, predominante, o bege. E as cores que aparecem pontuadas em um lugar e outro são definidas pelos materiais que a gente usou. Então, para te falar das cores, eu preciso falar dos materiais. Então, nessa área social, a gente tem o bege, tem o branco, tem o marrom, tem o bronze dos espelhos e de alguns objetos que a gente usou. E como cor mesmo, tem o azul, que a gente escolheu para fazer um contraponto ao marrom no ambiente de estar. Tem o vermelho em alguns cristais para aquecer o ambiente. E as cores da obra de arte, que é o que a gente preferiu ter uma obra de arte bem relevante, com bastante colorido, que deu uma vida para o espaço, do que ter várias coisas menores. Aí no espaço da cozinha, que faz parte desse ambiente social, a gente tem como cor o verde, mas é o verde da pastilha de vidro que a gente escolheu. Então, os móveis são de madeira escura, também com um espelho bronze. A gente tem o tampo de silestone branco, o forro é branco, a cortina é branca. Então, isso dá uma equilibrada, mas a gente tem a madeira marrom e o verde que fecha o esquema, assim. Aí já não tem mais o bronze nos acabamentos, como luminária, mas tem o cromado que acompanha o inox dos utensílios de cozinha. Então, acho que a gente foi trabalhando assim. Então, por exemplo, nos quartos, daí tem o predomínio do gosto pessoal de cada um dos habitantes, digamos assim, de cada cômodo. No ambiente do casal, a gente quis fazer uma coisa aconchegante, assim, mais séria, até porque eu tenho um conceito que quarto de casal não pode ser uma coisinha frufru, nem como eu vou te dizer assim, muito romântico, sonhadora, porque é habitado por um homem e por uma mulher. E os homens sempre gostam de espaços mais fortes, né? Então tem um pouco de vermelho, mas predomina o marrom, o bronze, aquelas cores mais masculinas, digamos. E o vermelho dá a parte quente da sensualidade feminina para o espaço. O close do casal segue a mesma linha. E aí, nas suítes das filhas, a gente tem a filha mais nova, que já optou por um tom de rosa, mas não aquele rosa bebê, rosa infantil. Um rosa mais puxando para o lilás, isso aparece no banheiro e aparece nas estampas, nos quadros do quarto. E ali a gente ousou um pouquinho mais, porque colocou uma estampa estilo Missoni na cadeira e numa das almofadas. E aquilo deu uma vida muito grande, porque além do rosa veio um azul assim, piscina, bem intenso. Ele está em pouca quantidade, mas dá uma alegria para o ambiente. Aí sai daquele quarto de menininha já para uma menina moça. E no quarto da outra menina, que é estudante de moda, que já tem todo vamos dizer, um estilo mais elaborado pela própria vocação e pelas coisas que já estudou, ela optou pelo roxo, um detalhe da poltrona, que já é mais clássica, que já saiu do estilo contemporâneo da nossa composição e foi marcando o espaço como o espaço dela. Uhum. Então, a gente tem um manequim de ferro, lembrando a moda. A gente tem na parede
do mini close que foi feito, uma estampa que é baseada num desenho que ela mesma fez. Então a Stephanie tem um traço muito bonito, a gente aproveitou 2 desenhos dela para agregar na decoração. Essa estampa mais jovial para o quarto dela e uma outra modelo desenhada por ela para o close da mãe, que vocês também vão poder ver, que acompanha as cores assim do vermelho, só que um pouco mais fechado. Então, esses ambientes são bem, apesar de ter a mesma linguagem, eles têm uma personalidade diferente. Marca, e isso eu achei bem interessante, assim. No hall de entrada a gente também quis firmar um pouquinho mais, assim, um espaço diferente e colocou um pouco de preto. E aí já deu uma diferença do resto do ambiente da sala, que é mais bege. Então, acho que a gente conseguiu ir dando uma mesclada sem fugir da harmonia que era pretendida. Vânia, e quanto à iluminação, o que foi escolhido? Eu escolhi uma iluminação bem clara para o dia a dia, porque eu gosto muito do efeito da fluorescente escondida na sanca de gesso, que dá aquela luz que a gente não sabe de onde vem e dá uma uniformidade. Aí eu gosto das lâmpadas de destaque, mas aqui a gente usou nem tanto destaque, porque a gente optou por um conceito mais sustentável de usar lâmpadas de LED. Então, todas as dicróicas, as mini dicróicas, as luminárias coloridas dos boxes dos suítes são todas em LED. Tem um consumo de energia bem menor, não tem problema de aquecimento no ambiente também, e é o que a gente está buscando. Embora a gente saiba que ainda as lâmpadas de LED não chegaram naquela qualidade que a gente gostaria, mas elas funcionam bem e a gente fica em paz com a natureza, porque está preservando e está dando boas condições de conforto. E aí a gente usou bastante cristal, mas de uma forma assim não tão ostensiva. Então aqui no Star a gente tem 2 plafons em vez de pendentes, aí eles ficam junto ao teto, ficam mais discretos. Eles têm o cristal bronze, que daí também fecha com a nossa cartela de cores. E no quarto das meninas, então, a gente tem um cristal bem delicadinho, transparente, romântico, que fica mais de acordo com a idade das meninas. Vânia, e como foi o cronograma dessa obra? O cronograma da obra é uma coisa que até é bem legal de falar, porque as pessoas não têm ideia de que o nosso trabalho é feito praticamente de trás para frente. A Camila, tu sabe, porque tu é arquiteta. Mas o nosso trabalho começa do final, assim. A gente tem que fazer uma maquete eletrônica de tudo que a gente planejou para o apartamento. Nessa maquete vão aparecer os mínimos detalhes, até os enfeitezinhos em cima da mesa, a almofadinha no sofá, a cortina. A gente, quando pensa, não consegue pensar coisas determinadas. A gente pensa o global e apresenta isso para o cliente, e aí tá, é aquilo que vai ser o que a gente está vendo hoje, com algumas pequenas variações. Mas um projeto como esse são 2 anos, praticamente, né? É difícil que a gente pegue um projeto que leve menos de 1 ano, principalmente quando ele começa na planta mesmo, que foi esse caso aqui. Então a gente tem que elaborar todas aquelas plantas técnicas que vêm para a obra, primeiro as instalações hidráulicas e elétricas, os cabeamentos, que até nem sempre saem como a gente precisa, porque é uma coisa que tu faz há 2 anos atrás, e tu só vai ver se está tudo certinho quando tu está montando a última televisão. E às vezes faltam alguma fiação, algum ponto de luz. Depois disso a gente faz o gesso, né? Que já está com toda a iluminação prevista, porque se a gente não prevê, depois fica tudo muito mais complicado. Antes do gesso já colocou as cerâmicas nas paredes, essas paginações já estão prevendo onde tu vai ter ducha higiênica, onde tu vai ter um nicho, né? São detalhes pequenos, mas são infinitos praticamente numa obra. Aí a gente coloca, vamos dizer, o gesso, uma pré-pintura, as esquadrias, aí vem o piso, vem as guarnições de porta, vem os vidros, vem os rodapés, aí a finalização dessa pintura,
Para depois, então, começar a montagem do mobiliário fixo. Instalação das luminárias. A instalação das louças metálicas. Papéis de parede, né? Aí nós viemos com os móveis soltos, que aí já parece que está tudo pronto, mas se a gente vê as fotos só com os móveis soltos e os fixos, não tem nada dentro do apartamento ainda, né? E esse último final, que no fim leva 1 mês, 2 meses, porque até que tu entre num lugar e outro para achar a peça certa da composição, demora mais um tanto. Então, para a gente ter uma ideia, nessa obra aqui, só de fornecedores de objetos, almofadas e tapetes, a gente teve uns 5 ou 6. Então, traz peças de uma loja atrás da outra para misturar, porque não dá para comprar e fazer uma composição toda de uma loja só. Eu gosto de uma coisa bem assim, diversificada, para não parecer que tu trouxe o showroom da loja para dentro da tua casa. Então, isso leva bastante tempo. E o cronograma é bem esse. A gente, no projeto, começa do final para frente e na obra da frente para o final. Então, tem que ter bastante planejamento. Eu acho que esse é o ponto alto de um projeto. Vânia, então agora para a gente concluir essa entrevista, para ti como arquiteto, o que faz uma casa, um apartamento se tornar um lar? Bem, sem dúvida é a participação do cliente nas escolhas. Assim, eu acho que é muito fácil para os profissionais escolherem as coisas e colocarem. Ao longo do tempo eu fui percebendo que se a gente faz tudo muito rápido, fica mais com a cara do profissional do que com o espírito da família e daí não se torna um lar. Então eu tenho uma estratégia de deixar sempre um tempo, uma pausinha para o cliente se expressar, assim, né? Às vezes tem que comprar uma cadeira, a Vânia vai lá e escolhe, já vou escolher, mas eu dou um tempo que daí sem querer, porque o cliente conhece o conceito, conhece o espaço, claro, normalmente os clientes têm uma vivência, já têm bom gosto, já viajaram, já tiveram outras casas, eles mesmos chegam à conclusão de que, eu gosto disso. Então, e eu sirvo como uma mediadora. Claro que se a peça não combinar, não estiver dentro do contexto, eu vou dizer que não combina e tal. Mas eu acho muito legal que o cliente se expresse, que traga objetos que tem já da outra casa, ou que comprou numa viagem. Sua história. E aqui a gente teve essa participação, inclusive das meninas, né? O desenho da Stephanie, as escolhas da Luíse. Então, não foram coisas que a gente impôs. O cliente teve um certo tempo e naquilo que ele quis se expressar, quis escolher, houve essa abertura. E é isso eu acho que torna um lar. Antes, o que acontecia, no meu ver? A gente criava um espaço, o cliente ficava super satisfeito, ficava super bonito, e aí tu passava 1 mês, 2 meses, tu ia lá, o cliente tinha trocado um vasinho por uma outra coisinha, porque na verdade ele tinha uma identidade maior com alguma coisa, e ele ia se adaptando. Então hoje eu procuro já fazer isso desde o começo, dar aquele espacinho para que as coisas se encaixem, o meu trabalho, o gosto do cliente, as suas preferências, e que isso, a pessoa entre na casa e perceba que aquela casa já não é mais minha, né, da arquiteta, não é mais o meu projeto, mas é o lar daquela família. Gostaria de agradecer então a Vânia por mais essa entrevista, parabéns por mais esse belo projeto que tu apresenta para a gente, para os nossos telespectadores no Arquitetura em Destaque. Obrigada, Vânia. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Fabricada com a tecnologia digital, a Inova HD apresenta 13 peças em porcelanato que seduzem pela beleza e permitem criar cenários cada vez mais personalizados. Visite nosso showroom. Cerâmica Portinari, proporcionando estilo e bem-estar para todos os ambientes. Se a vida é feita de momentos, qual é o seu? Momento descoberta, que desvenda novos olhares. Momento família, que inspira sonhos, que inicia uma vida. Momento apaixonada, essência do desejo, do amor. Amor que não tem idade. Momento mágico,
que faz desaparecer a timidez e aparecer, num piscar de olhos, o talento. Sem esconder seu momento criança, momento único, de leveza, de cores, o seu momento. M. Martin, a moda que veste a sua casa. O movimento determina a forma. A forma define a ideia. As ideias transformam a nossa vida. Pense, forme uma ideia. Caderode, a forma das ideias. LCL Design. Estilo de hoje para o futuro. LCL Design. O equilíbrio entre estilo e desejo. E antes de finalizar este programa, eu gostaria de te convidar a conhecer a promoção Novos Ares Sacaro, que prossegue até o dia 15 de agosto na Artisan. A Sacaro e a Artisan estão com condições especiais para você renovar os ares da sua casa. Além dos produtos para áreas externas e fibras naturais para ambientes de estar, também estão com descontos especiais os produtos do showroom e em estoque, que podem ser comercializados à pronta entrega. São descontos de até 30% à vista ou até 20% em 1 mais 9 vezes. Tudo isso para tornar os seus ambientes simplesmente exclusivos. Inspire-se, pois os melhores descontos Sacaro sopram ao seu favor na Artisan, móveis e decorações. É isso por hoje, a gente se encontra no próximo Arquitetura em Destaque. Até mais!